ouça com atenção o sermão da noite, porque quando a palavra do Senhor é pregada com fidelidade, pode ter a certeza de que Deus, usando o seu Filho fiel, estará falando aos corações daqueles que escutam. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida e que de fato esta mensagem desta noite do Senhor para o seu coração faça as mudanças necessárias segundo a vontade do Senhor. Reverendo Gilvan. Bendito nosso Deus, que nos dá mais uma oportunidade de estarmos aqui nesta noite para ouvirmos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 17. Segunda Coríntios 4:17. Se não tem como você acompanhar na sua própria Bíblia, ouça com atenção o que diz a palavra do Senhor. A nossa intenção é apenas falar sobre o versículo de número 17 de 2 Coríntios 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Meus queridos irmãos, meus amigos, falando sobre a eternidade e a necessidade de meditarmos em nossos dias sobre a eternidade, o teólogo Thomas Watson exortou a sua igreja dizendo: talvez em questão de poucos dias ou poucas horas haveremos de embarcar através do oceano da eternidade. A eternidade é uma condição de desgraça eterna ou de felicidade eterna. Eu resumo desta forma, bem simples. A eternidade é uma condição de desgraça para todo sempre ou felicidade para todo sempre. Meu querido irmão, mesmo sem ter condições de vir ao templo, de estar aqui conosco, meu amigo, separe um tempo a cada dia para refletir a respeito da eternidade. É o meu convite para você, é a minha orientação. Separe um precioso tempo para meditar na eternidade. Aproveite que você está em casa e medite sobre este assunto. Eu tenho certeza que os pensamentos profundos sobre a condição da alma certamente vai lhe dar mais e mais condições de suportar as dificuldades do tempo presente. Escrevendo à igreja de Corinto, nós vimos o que disse o apóstolo Paulo. Vou reproduzir o texto. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima
de toda comparação. 2 Coríntios 4:17. Estas palavras fornecem razões pelas quais não devemos desanimar diante de provações, nem ser oprimidos pelos infortúnios, pelas infelicidades e pelas adversidades da vida. Estas palavras nos ensinam a olhar para as angústias do tempo presente à luz da eternidade. Elas afirmam que as presentes tribulações dos cristãos exercem um efeito benéfico para todo o homem interior, para todo o nosso ser, para a nossa alma. Irmãos e amigos, se estas verdades fossem firmemente captadas pela fé, certamente reduziria em muito nossas amarguras, nossas dores e nossas tristezas. Olhe bem para o texto, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Este verso apresenta uma antítese notável e gloriosa, pois contrasta nosso estado futuro com o nosso presente. Olhe bem para estas palavras do apóstolo Paulo. Aqui há tribulação, lá glória. Aqui há uma leve tribulação, lá peso de glória. Agora, observe que em nossa tribulação há duas coisas. Em nossa tribulação há leveza como brevidade. É uma leve tribulação e só um momento. Glória a Deus por isso. Leve e por um só momento. Entretanto, diz o texto, em nossa glória futura há peso de eternidade. Para descobrir a preciosidade deste contraste, vamos considerar cada lição separadamente. Primeiro, nós aprendemos aqui que nosso futuro é superior ao presente. Nosso futuro é superior ao presente. Por quê? Porque há um eterno peso de glória. Meus queridos, sendo que a felicidade do céu não pode ser descrita em palavras terrenas, o apóstolo Paulo lança mão de expressões figurativas para melhor transmitir esse ensinamento à igreja de Cristo. É isso que ele faz aqui. Olhe para o texto. Aqui nós temos a palavra glória, que no hebraico é kabod, e significa peso.
E nós sabemos que quando o peso é adicionado ao valor do ouro ou das pedras preciosas, isso aumenta muito o seu valor. É como se Paulo estivesse falando de um futuro de glória em glória. Quando retornamos a 2 Coríntios 3,18, o apóstolo Paulo nos arremete a este pensamento, dizendo que aqui no presente tempo, todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Na verdade, o que espera o cristão, o que espera o homem cristão, a mulher cristã, o jovem cristão, o adolescente cristão, a criança cristã, é a glória. O que espera a igreja é glória. E quando dizemos que uma coisa é gloriosa, nós alcançamos os limites da linguagem humana para expressar o que é excelente, o que é perfeito. Como é que eu vou falar para você da eternidade com Deus? O que eu posso falar para você? Eternidade com Deus é glória. Todavia, a glória que nos espera é multiplicada, é mais superior do que você imagina, é mais valiosa do que você possa compreender. Tem muito mais peso que qualquer coisa terrestre e temporal. Seu valor desafia computação, cálculos, avaliações estatísticas. Sua excelência transcende, está além da descrição verbal. Eu não consigo reproduzir para você, a não ser dizer exatamente peso de glória. E o apóstolo Paulo falou exatamente isso à igreja: peso de glória. Esta glória maravilhosa que nos espera não é esvanecente, efêmera, passageira e temporal. Diz o texto, é divina, é eterna. O adjetivo eterno aponta para aquilo que não terá fim. Esta semana, em uma das aulas de ensino religioso aqui no CEPEC, eu disse para os alunos: você quer ter uma noção da eternidade? Então imagine secar o oceano com um balde, ou os oceanos com um balde. Só para termos uma ilustração pálida do que seria eternidade. É aquilo que não tem fim, meus queridos. Aquilo que nunca vai acabar. Portanto, está ligado, condicionado à divindade. O certo é que o grandioso Deus vai dar aos seus filhos, na verdade já deu aos seus filhos,
Eles vão tomar posse no momento certo, no tempo de Deus. Então, o grandioso Deus já deu aos seus filhos aquilo que é digno de si mesmo, dele mesmo, aquilo que é como ele, infinito, eterno. A segunda lição a ser aprendida do texto é que nosso presente é inferior ao futuro, porque existem as tribulações. E dentro desse ponto eu quero destacar 3 lições. A primeira: tribulação é a sorte comum da existência humana. Pastor, não fala isso, pelo amor de Deus. Eu estou aqui para pregar as Escrituras e não para falar o que me agrada e o que agrada a você. Então eu vou repetir. A tribulação é a sorte comum da existência humana. Pastor, o senhor falou que vai falar das Escrituras, vai expor as Escrituras, então tá. Você quer ver um texto que comprova o que eu acabei de dizer? Jó 5, versículo 7. O homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. Leia, olhe na sua Bíblia. O homem nasce para a tribulação. Eu vou fazer o quê? Eu não posso pregar outra coisa para você. É isso que a Bíblia diz. O homem nasce para a tribulação. As tribulações, as aflições, as dores, os tormentos do tempo presente são consequências do pecado. Irmãos e amigos, entendamos uma coisa. Eu quero que você pense nisso. Não é conveniente, não é correto, não é justo que diante do Deus Santo, diante do Deus Eterno, criaturas caídas devam ser perfeitamente felizes em seus pecados. Não tem como. Como você quer uma vida feliz neste mundo? Uma vida perfeita neste mundo de pecado? Nós nascemos em pecado. Diz o salmista: em pecado me concebeu minha mãe. Isto se aplica a todos nós. Não é conveniente, não é correto, não é justo diante do Deus Santo que criatura caída deva ser perfeitamente feliz em seus pecados. O fato de sermos filhos de Deus não nos torna imunes às tribulações desta vida, não. Não seja iludido. Quando passou por Listra, Icônio e Antioquia, o apóstolo Paulo, em sua primeira viagem missionária, ia fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus.
Atos 14, 22. Confere aí na sua Bíblia. Portanto, estejam certos, meus irmãos, é por um caminho difícil e estreito que Deus nos leva à glória eterna. É assim diz a palavra do Senhor. Segunda lição: nossas tribulações são leves. Pastor, como assim? Diante de todo o contexto de pandemia que nós estamos vivendo, o Senhor diz que nossas tribulações são leves? Sim. Diz a palavra de Deus. Eu sei que tribulações não são leves em si mesmas, pois muitas vezes elas são pesadas, não é fácil, são difíceis, mas entenda uma coisa, elas são leves comparativamente. Ou comparativamente elas são leves. Como assim? Então olhe para mim. Elas são leves quando comparadas com o que realmente nós merecemos. Entendeu? Quando você olha para si mesmo, mas eu estou falando de um olhar segundo o olhar de Deus. Se você tivesse condição de fazer uma autorradiografia, enxergar o seu próprio coração, a pecaminosidade que existe dentro de você, você estaria pensando, de fato, nossas tribulações são leves quando comparadas ao que realmente nós merecemos. Elas são leves, meus queridos, quando comparadas com o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Até mesmo antes da cruz. Eu não sei se você tem noção do sofrimento de Cristo, que levou sobre si os nossos pecados. Mas talvez a leveza das nossas tribulações é melhor vista comparando-as com o peso de glória que nos espera. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então compare o sofrimento de agora com a glória que há de ser revelada. E você há de perceber que de fato nossas tribulações são leves. Terceira lição: nossas tribulações são apenas por um momento. Não foi assim que lemos no texto? Nossas tribulações são apenas por um momento. Quando lemos 1 Pedro 1,6, escrevendo à igreja, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo disse assim: nisso exultais,
embora no presente, por breve tempo, olha a expressão, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Deus entendeu que seria necessário o coronavírus? Eu não tenho dúvida. Vou ler de novo o texto. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias tribulações. Mas você observou que é por breve tempo? E aqui eu quero falar uma coisa para você. Entenda o que é breve tempo aqui no texto. Eu não estou falando aqui de uma semana. Quer dizer, o texto não está falando de uma semana, de um mês, de um ano. Pastor, então não é breve? É breve. O apóstolo Pedro ensina aqui que se as nossas tribulações continuassem ao longo de uma vida inteira, e que se a vida fosse igual em duração à de Metusalém, sabe quantos anos? Viveu 969 anos, ainda assim, seria um breve tempo de tribulação. Se você vivesse na terra como o homem que mais viveu, Metusalém, 969 anos, e tribulação do dia que nasceu até o último dia de vida, ainda assim, Pedro está dizendo, seria breve tempo, comparando com a eternidade que está diante de nós. Então é comparativo. Agora, olhe comigo, tendo em vista que nossa vida é como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa, Tiago 4,14. Tendo em vista que os nossos anos são como um breve pensamento, Salmos 90, versículo 9. Tendo em vista que os nossos dias sobre a terra são como a sombra, 1 Crônicas 29, 15. Tendo em vista que os nossos dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, Jó 7, 6. Tendo em vista que os nossos dias são mais velozes do que um corredor, Jó 9, 25. E ainda, tendo em vista que os nossos dias são como a flor do campo, que soprando o vento nela desaparece. Salmos 103, 15 e 16. Tendo em vista estas coisas, tendo em vista a brevidade da vida, eu convido a você, suportamos com paciência o que nos está proposto. E que cada um de nós possamos examinar nossas provações sob uma verdadeira perspectiva, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. A nível de conclusão,
podemos dizer que o presente está influenciando o futuro. Deste modo, devemos nos apegar mais a Deus e à sua palavra. Embora a dura realidade da vida pareça negar os benefícios das tribulações, sugerindo que elas só azedam nossos caminhos, devemos lembrar que Deus as envia com o propósito de nos purificar. Deus tem propósitos em tudo aquilo que Ele faz. Além disso, meus queridos, as tribulações ajudam a nos preparar para a glória no porvir. As tribulações têm outro propósito. Elas afastam nosso coração do mundo, dos prazeres deste mundo. Sendo assim, a fé nos convida a colocar em uma escala presente, temporal, leve e momentânea, toda sorte de tribulação. Toda sorte de tribulação nesta escala. E em outra escala, nosso futuro eterno e glorioso. Aqui, nossas tribulações. Aqui, a glória eterna. E agora, eu pergunto para você, dá para comparar? Dá para comparar nosso presente, o estado presente, com o nosso futuro glorioso? Dá para comparar? De fato, não dá, meus queridos. Não dá. Sabe de uma coisa? Um segundo de glória dá para compensar uma vida inteira de sofrimento. É assim que ensina a palavra do Senhor. No Salmo 84, versículo 10, o salmista diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O que são anos de labuta, o que são anos de aflição, de dor, de doença, de luta contra a pobreza, de perseguição, de luto em face da morte. O que são estas coisas quando comparado ou comparadas aos prazeres eternos na presença de Deus? Um sopro do paraíso extinguirá todos os ventos adversos da terra. Um dia na casa do Pai irá compensar muito mais que uma vida nos desertos áridos deste mundo. Que Deus possa nos conceder fé, aumentar a nossa fé, para anteciparmos as bênçãos do glorioso futuro eterno, enquanto vivemos as tribulações desta vida. Fidelidade ao Evangelho, levando a palavra de Deus com fidelidade ao seu coração. Se inscreva no canal e deixe o seu like.